Selic é o primeiro investimento que a maioria dos grandes investidores fazem. Ele é muito fácil e tranquilo de entender, tem muito pouco risco e você pode tirar a tua grana a hora que você quiser. Porém, tem um porém. A maioria das pessoas não tem nem ideia de quanto pode render o dinheiro que você está colocando lá no Tesouro Selic. Então, eu, Júlia Mendonça, especialista em investimentos para iniciantes, estou aqui para facilitar a tua vida e fazer todos os cálculos que você precisa saber para entender o quanto rende o Tesouro Selic agora em 2021, como você pode estar perdendo dinheiro no Tesouro Selic e como aumentar a rentabilidade nesse investimento. Então, para começar, você precisa entender como que o Tesouro Selic rende. O nome dele não é por acaso, Tesouro Selic, porque ele vai render de acordo com a taxa Selic. Essa aí você já ouviu falar, né? Em noticiário, em jornal, eles sempre estão falando aí da tal da taxa Selic, que é a nossa taxa de juros do Brasil, a nossa taxa básica, tá bom? Então, a partir de agora, toda vez que você ouvir a palavra Tesouro Selic, você vai remeter à taxa Selic. A Selic é uma das principais formas do governo controlar a nossa economia. Então, se a economia está indo mal das pernas, a inflação tá alta, normalmente o governo vai aumentar a Selic. E quando tá tudo indo bem, às mil maravilhas, o país está crescendo, tá forte, né? O governo vai lá e baixa essa taxa. O rendimento do Tesouro Selic, ele sempre vai acompanhar, então, essas subidas e descidas aí da taxa. Hoje, a Selic está em 2,75% ao ano e o teu dinheiro vai render 2,75% ao ano também, tá? Porque lembrando, o Tesouro Selic segue a taxa Selic. Amanhã pode ser que essa taxa mude, vá para 2,5, né? Diminua, vai para 3 também, aumente, né? E isso vai depender de como vai ser o melhor para a economia, tá? Então presta atenção nisso. A taxa mudando, o teu rendimento muda também. Então, pegando o exemplo de agora, a nossa taxa antes, pouco tempo atrás, estava 2% e agora está 2,75%. Então, o teu rendimento vai passar a ser 2,75%, tá? O que rendeu você não perde, não mexe. Até mudar a taxa, até o dia lá que o governo chegou e falou, ó, a taxa mudou hoje, o teu rendimento foi bonitinho até os 2% ao ano. Falou que mudou, aí a partir dali que vai mudar para 2,75% ao ano. Então lembra que teu dinheiro vai sempre acompanhar a taxa. Para o vídeo ficar muito mais fácil, eu vou pegar de exemplo o valor de R$10.000 investidos, tá? Com a nossa Selic atual, que está 2,75% ao ano. Se por acaso você não tem R$10.000 investidos, tem mais, tem menos, não tem problema, tá? Não é problema nenhum, você vai fazer proporcional ao teu investimento. Então, por exemplo, se você tem R$5.000 e eu estou usando o exemplo de 10 mil, o que você vai fazer? Você vai dividir por 2. Se você tem 50 mil, você vai multiplicar por 5, tá bom? Estamos entendidos? Então, você investindo hoje R$10.000 no Tesouro Selic, em um ano você vai ter R$10.275. Já no segundo ano, esse valor passa a ser R$10.558, sem você ter investido nada mais, tá? Digamos que você só colocou 10 mil lá no primeiro mês e deixou sem colocar nem um centavo a mais. E agora eu tenho uma notícia um pouquinho chata para te dar, uma notícia um pouco incômoda, mas eu preciso ser a porta-voz disso, né? Teoricamente, esse é o valor que rende o teu investimento, mas não é isso exatamente que vai cair na tua mão. Infelizmente, é um pouquinho menos do que você está imaginando, do que aqueles 10.275, né, em um ano ou 10.558 em 2 anos. Todos os investimentos do Tesouro Direto, e na verdade a maioria dos de renda fixa também, eles têm cobrança de imposto de renda sobre o lucro deles, tá? É lucro só, tá? Não sobre o que você investiu tudo. Esse imposto, ele vai diminuindo conforme o tempo vai passando. É o que a gente chama de imposto regressivo. Aqui está a tabelinha do imposto. Então, quanto mais tempo você manter o teu dinheiro investido,
melhor, porque assim vai diminuindo a alíquota do imposto e você vai pagar menos imposto por causa disso, vai ser descontado menos imposto do teu lucro. Então vamos simular aqui o imposto desses 10 mil reais investidos que renderam 275 reais em um ano. Quando você for sacar a tua grana, o imposto, lembra, vai ser sobre os 275 reais de lucro e não dos 10.275. Só que você acabou de ver a tabelinha, né? Você viu que muda de 365 dias para 366, a alíquota muda. Então, olha por que é importante você deixar esse tempo a mais, esse diazinho a mais, alguns meses a mais, porque isso vai garantir que o teu imposto diminua cada vez mais. Então, passando de um ano de investimento, você já vai garantir que teu imposto diminua para a alíquota de 17,5%. Se você tivesse sacado o seu dinheiro com 364 dias antes de bater esse um ano, você ia descontar aí uma alíquota de 20% de imposto dos teus ganhos. Olha a diferença. Então, com 364 dias e com imposto de 20%, os teus ganhos de R$ 10.275 vão se transformar em 10.220, porque vão ser R$ 55 de imposto descontados. Se você tiver paciência e esperar 366 dias com imposto de 17,5%, você vai ficar com R$ 10.226,88, R$ 48,12 de desconto, tá? É uma diferença aí bem razoável, né? R$ 7 de diferença só por alguns dias a mais aí que você esperou para resgatar esse teu investimento. E lembra sempre, esse valor ele é descontado, tá? Automaticamente quando você retira teu investimento e é descontado aí do lucro, tá? Frisa isso muito bem. Só que tem mais um detalhe que vai te deixar um pouquinho mais triste antes de te deixar feliz. Tem duas outras taxas que podem diminuir ainda um pouquinho mais o teu rendimento. A taxa de custódia da tua corretora e a taxa da B3. Hoje, felizmente, a maioria das corretoras não cobram mais taxa de custódia no Tesouro Direto. Sinceramente, eu não conheço nenhuma que hoje ainda cobre. Se você conhece, se você está em uma que está te cobrando, saia dela imediatamente, porque você está perdendo dinheiro de bobo, tá? Todas as outras não cobram, então foge daí. Só que a taxa da B3, ela ainda sim é descontada. E se você investe mais de 10 mil reais no Tesouro Selic, você vai precisar pagar uma taxa de 0,25% ao ano, tá? Se você tem até 10 mil para baixo, não é cobrado nada, só acima de 10 mil, tá? E esse valor é cobrado sobre o valor total do seu dinheiro, não é apenas do lucro não, tá? Diferente do teu imposto de renda que era cobrado só sobre o lucro do teu investimento. Porém, tem mais um detalhe. Você pegou papel e caneta para anotar tudo que eu tô falando? Então você pega, vai lá e corre, tá? Porque é importante isso que eu vou te falar agora. O valor, ele sempre vai ser cobrado a partir de 10 mil reais, tá? Então, você tem lá os seus 10.275 reais que você investiu do seu primeiro ano, certo? 10 mil reais você tem de isenção. Então agora sobrou 275 reais investido, certo? Acima de 10 mil, certo? Tá me acompanhando aqui? Então é esse dinheiro aí, é esse valor que vai ser descontado a taxa da B3. Essa taxa de 0,25% vai ser sobre os 275 reais que você tem. E isso aí, fazendo os cálculos, dá 68 centavos. Essa taxa não é retirada do seu investimento, tá? Você tem que pagar para a corretora. Então, quanto mais você investe, claro que vai aumentando, porque é 0,25 ali de tudo que você tem investido. Mas lembrando, você tem 10 mil de isenção. Então, digamos que você tem 15 mil reais investido, vai ser cobrado essa taxa em 5 mil reais. Digamos que você tem 20 mil, vai ser cobrado só 10 mil, tá? Porque 10 mil você teve de isenção e 10 mil é acima dos 10 mil, tá bom? Então, toma esse cuidado e
transfira o dinheiro para a sua corretora, tá? Sim, ou se quiser, você pode deixar ali um dinheirinho já na corretora, pouca coisa, não tem problema nenhum, 10, 15 reais, e aí vai ser descontado. Essa taxa da B3, ela é cobrada 2 vezes ao ano, em janeiro e julho. Não se preocupe que você recebe e-mail, você vai ser notificado, tá? Sobre o quanto você tá devendo, e se você se sentir mais tranquilo, deixa ali, como eu disse, 10, 15, 20 reais e fica sossegado, que é descontado daí da sua conta na corretora. O valor de 0,25 ele não é cobrado cada vez, tá? Ele é dividido em 2 partes, é 0,25 no ano. Bom, beleza. Então agora você já sabe tudo que você precisa para calcular o quanto você vai receber do teu investimento, o quanto vai entrar no teu bolso, certo? Para não ficar aqui falando de valor por valor, senão eu vou ficar parecendo que eu tô lendo uma lista telefônica, né? Dá uma olhada aqui nesta tabela com o rendimento do Tesouro Selic por mês pelo primeiro ano. Detalhe, se você investiu no Tesouro Selic, você sabe que no primeiro mês que você investe, pode acontecer de você consultar o teu saldo na corretora e ver que tá negativo, né? Que tem até menos do que você colocou, ou que o teu lucro tá muito pequeno, minúsculo. Isso acontece aí por 2 motivos. O primeiro é que o Tesouro Selic ele tem um preço de compra e venda do título. Sabe quando você vai comprar dólar e você percebe que na casa de câmbio é mais caro comprar do que vender para eles? Ah, você chega lá, valor de venda, R$1. Ah, que lindo, quero. Aí valor de compra, R$6. É isso, tá? É isso que acontece aí com o Tesouro Direto, né? Com o Tesouro Selic. E é a mesma coisinha. Então, cuidado que pode acontecer aí esse teu pequeno prejuízo no começo. A segunda coisa é que existe a cobrança de IOF nos primeiros 30 dias que você coloca teu dinheiro lá no Tesouro Selic. Essa cobrança é regressiva, tá? Ela sai de 100% e vai para 0%. E aí, ela também é descontada sobre o seu lucro. Por isso, além de ter a cobrança de imposto, você ainda pode ter a cobrança do IOF, tá? Então, cuidado se você for resgatar o teu valor antes de completar um mês, porque realmente você vai acabar com praticamente nada a mais. Bora falar então de algumas alternativas ao Tesouro Selic que também podem fazer você ganhar um pouco mais de dinheiro? Bom, o primeiro desses investimentos é o nosso famoso e conhecido CDB. Eles funcionam quase igual ao Tesouro Selic, só que ao invés de seguirem a taxa Selic, eles vão seguir uma taxa chamada CDI. Na prática, o rendimento do CDI é muito próximo da taxa Selic, tá? Ou seja, se hoje a taxa Selic rende 2,75, o CDB rende 2,65. Mas vou ser bem sincera, por motivos de cálculo, de facilidade, entenda sempre, lembre sempre disso, que 100% do CDI é exatamente igual à taxa Selic, tá? Vai facilitar muito a tua vida e não vai ter uma grande diferença aí, não. Os CDBs, eles são emitidos por banco e existem centenas deles por aí. Os 2 mais conhecidos são de liquidez diária, aquele que você pede seu resgate hoje e vai ter ele na tua conta no próximo dia útil, bem como o Tesouro Selic, que é a mesma coisa também, liquidez diária. E esse aí você vai encontrar muitos deles rendendo 100% do CDI, ou seja, 100% da taxa CDI, que lembrando dá 2,75% ao ano. A gente sabe que dá um pouquinho menos, mas para motivos de comparação, use sempre igualzinho a taxa Selic, tá? Então, se você investe em um desses, se você investe em um CDB 100% do CDI, saiba que ele é praticamente igual aí ao Tesouro Selic. A gente tem também os CDBs com vencimentos. Os com vencimento normalmente têm uma rentabilidade um pouco maior que o Tesouro Selic, né? Principalmente os que rendem mais que 100% do CDI. O probleminha deles é que você não consegue tirar o seu dinheiro antes do vencimento, tá? Você vai ter que esperar o vencimento mesmo. E aí esse vencimento varia muito de CDB para CDB. Pode ser 6 meses, pode ser 1 ano, pode ser 2 anos, 5 anos. Depende muito. Exemplificando aqui para vocês, peguei um CDB que rende 150% do CDI, ou seja, aproximadamente rende 4,12% ao ano sem desconto do imposto de renda, tá? Esse CDB eu achei em uma corretora, mas é importante que você saiba que investimentos como esse têm maior risco. Então, se você quer saber mais sobre CDBs, tem um outro vídeo aqui no canal onde eu falo tudo sobre eles. Pode clicar aqui que você vai ver. Comparando os dois durante 5 anos, a rentabilidade deles já descontando o imposto fica exatamente
assim. Deu para ver que o CDB rende mais, mas isso não significa muita coisa, já que eles têm suas vantagens e, claro, desvantagens também, né? O Tesouro Selic é mais seguro que os CDBs, não existe discussão quanto a isso. No caso dos CDBs, existe o risco do banco que você investiu ir à falência. Se isso acontecer, existe uma instituição chamada FGC que garante até R$250 mil investidos. Ou seja, ele vai te retornar o seu dinheiro que você investiu até no máximo de R$250 mil se o banco ou a instituição financeira que você pegou lá o seu CDB for à falência. O que eu recomendo que você faça? Use o Tesouro Selic para a tua reserva de emergência. E se você não vai precisar do seu dinheiro pelos próximos anos, pode até pensar em algum outro CDB com um vencimento um pouco maior, que tem um risco maior, mas que vai te dar um rendimento maior. É importante que você saiba que para se aposentar existem investimentos próprios para isso e são muito diferentes de CDBs e Tesouro Selic. Então, se você quer aprender a investir de verdade em ações, fundos imobiliários, renda fixa, aproveita e clica agora no link que está aqui na descrição e nos comentários do vídeo para fazer a sua pré-reserva para o meu curso e mentoria Investidor 100 mil. É de graça e você vai receber em primeira mão todas as notícias sobre o curso e quando você já tiver as notícias, você já vai estar antenadíssimo ali para que servem os investimentos, o que é CDI, o que é Selic e vai já estar aí ensinando uma galera, tá? Então aproveita, clica aqui embaixo e beijo, até mais!